Neste momento, e são números que nos chegaram, há 200 mil fogos em Lisboa devolutos. Seria urgente manter-se uma empresa pública como é a Pool, na medida em que vai ficar um lugar vazio ou por preencher? Não só seria importante mantê-la, como é absolutamente essencial se tiver uma estratégia para a cidade de Lisboa como aquela que nós preconizamos. A Helena Fonseca disse muito bem no início na sua introdução, de que desde 1974 até à data, Lisboa tinha perdido qualquer coisa como metade da sua população. O que quer dizer que perde em média 10 mil habitantes por ano. Por ano. 10 mil habitantes por ano? 10 mil, o que quer dizer que no mandato do António Costa perderam-se entre 60 a 70 mil habitantes na cidade de Lisboa. Se fizermos uma aproximação estatística, não é? Ora, isto tem a ver com várias coisas. Prende-se com outras questões que, se não forem abordadas, não se compreende a importância da EPUL. Por exemplo, a indústria saiu da cidade. A indústria hoje tem um valor residual no PIB da cidade. Claro que isto cria um sufoco para a tesouraria do município, que a compensa como? Com taxas, emolumentos, multas, enfim, com a produção de empresas como a AML, porque toda a estratégia da cidade foi concebida no sentido de deixar a cidade ser invadida pelo automóvel e pelo pato-bravismo. Até agora o pato-bravismo tinha, como dizia o Modesto Navarro Ribeiro, tinha um travão. E o travão chamava-se precisamente EPUL. E chamava-se EPUL porquê? Porque há situações que a EPUL, como desenvolvia a habitação a custos mais contidos, para uma população mais pobre, não é? Servia de travão, pelo menos em determinadas áreas de Lisboa, à especulação imobiliária. Além disso, tinha outra função, que era a promoção e asseguramento de habitação, designadamente para jovens, não é? A preços inferiores ao normalmente praticado pelo mercado. Ou seja, deixando de existir a EPUL, deixa de existir este travão de compensação em termos de mercado. Luís Judice, não sei se é esse o seguimento do seu raciocínio, mas há quem fala aqui numa cedência ao lobby da construção. Eu costumo dizer que a intenção podia não ser essa, mas o resultado vai ser esse, certamente. A intenção podia não ser essa. Aliás, há gente dentro do PS e dentro de outros partidos que têm as melhores das intenções relativamente à sua ação política. O problema é contextualizar os resultados dessa ação. E isso não tenho dúvidas nenhumas que a extinção, que na minha opinião não vai ocorrer, a extinção da EPUL teria esse resultado. Não é? Já lá vamos. Exatamente. E depois há a questão da dívida. Há a questão, aliás, qual foi, em que é que se baseou esta decisão? O Modesto Navarro já deu alguma pista acerca disso, portanto, foi que o contexto era muito adverso para uma empresa como a EPUL, que a empresa não tinha capacidade de gerar resultados financeiros suscetíveis de ocorrer aos seus custos de exploração, mas escamoteando que dos 85 milhões de passivo que a EPUL tem, 60 desses milhões foram decorrentes de um empréstimo que foi obtido junto de bancos como o Dexia e o BNG, um banco holandês, não é? Dexia, que como se sabe está em insolvência, não é? E que há um compromisso entre o executivo camarário e os dois credores, Dexia e BNG, no sentido de extinguir a EPUL. Um compromisso que não podia ter sido assumido sequer, porque tendo sido a EPUL constituída por decreto-lei da Assembleia da República, exatamente, já explicarei a seguir o que é que se passa, não é? É a polémica na vertente jurídica. Exatamente. E além da vertente ética, não é? Obviamente. Não é? Portanto,
A EPUL teve que suportar, como o Modesto Navarro já disse, a questão do Euro 2004, os contratos com o Sporting Clube Portugal e o Sporting Lisboa e Benfica, que foram avultadíssimos, para depois a Câmara Municipal, inclusivamente, ter inviabilizado o negócio, não aprovando os necessários instrumentos urbanísticos. Ou seja, comprometeu o retorno que a EPUL esperava do loteamento para a qual foi obrigada a entrar, não é? pela própria Câmara Municipal, para não falar dos processos megalómanos do Parque Mayer, em que houve fortunas incríveis para projetos absolutamente megalómanos do arquiteto Frank Gehry e do Jean Nouvel, como a construção do arquivo e da Biblioteca Municipal no Val de Santo António. Mas depois pode-se dizer, mas isso foi na época do PSC. Mas não, na época do António Costa, não é? Houve, por exemplo, a indicação por parte da Câmara Municipal de que a EPUL adquirisse 4 prédios na Rua de Campolide para serem demolidos para haver um alargamento da via. Foi a EPUL que se chegou à frente, que suportou esses custos e não teve qualquer retorno em relação a isso. Portanto, se a Câmara pagasse, por exemplo, os 45 milhões que deve à EPUL, se a EPUL não tivesse sido envolvida neste tipo de operações, nomeadamente a recuperação de espaços verdes e mais coisas, não é? Não só tinha viabilidade financeira, como tem, é preciso dizer que o património da EPUL está hoje calculado em 350 milhões. Ou seja, 5 vezes mais do que o passivo que tem, não é? Luís Judice, os trabalhadores aqui têm que ser feita alguma análise, segundo António Proa, a situação de cada um, face às necessidades também da Câmara. O que é certo é que António Costa garantiu que seriam todos integrados. No entanto, os trabalhadores não querem ser integrados na Câmara porque querem que a empresa onde trabalham, alguns há muitos anos, se mantenha no ativo. Deixe-me, no entanto, começar por responder amigavelmente a uma provocação que foi feita há pouco. À vontade. Claro que eu não tirei daqui nenhuma ilação especial, mas foi no dia 28 de maio que se tomou a decisão da Assembleia Municipal de Lisboa para a extinção da EPUL. Que é interessante, enfim, se entrarmos por esse caminho. Já foi adiado muitas vezes. Exato. O dia está nos detalhes. Respondeu à letra. Exato. Bem, mas já estou a enterrar a EPUL não está enterrada. O meu camarada António Garcia Pereira está a ocupar-se da situação e muito em breve dará entrada nos tribunais uma providência cautelar. Nesta terceira ronda iremos aprofundar essa mas estão questão. Mas estão a enterrar a EPUL. Exato. Mas é que isto tem a ver com os trabalhadores. Pois eu sei. Sei que também está. Porque, vamos lá ver, há uma intenção clara por parte do Dr. António Costa, e aí parece que até estamos de acordo, enfim, sobre a intenção eleitoral que está por trás desta decisão, não é? O Dr. António Costa, nos últimos tempos, tem estado muito apostado em demonstrar uma grande poupança na cidade de Lisboa e em diminuir o passivo portanto, do Executivo Camarário, da Câmara Municipal de Lisboa. Tem-se a miúde vangloriado dessa poupança. O que ele pretende com a extinção da EPUL, no nosso ponto de vista, é apoderar-se do património daquela empresa, livrar-se da dívida que tem para com essa empresa. Nem vou sequer discutir os dados, porque não chegaremos certamente a acordo quanto aos dados, e em tribunal isso será perfeitamente esclarecido. A sua posição? Não, a posição é que, de facto, a Câmara Municipal de Lisboa, neste momento, deve à EPUL 45 milhões. Mas não é só isso que deve. Deve muito mais. Deve o facto de ter empurrado a EPUL, não é, para um conjunto de ações que não lhe cabiam a ela, a EPUL, implementar, que cabiam sim à Câmara Municipal. E dei o exemplo há bocado da Rua de Campolide, já neste mandato do António Costa, não é? Portanto,
Mas há outros, há os espaços verdes, o que é que isso foi feito. Agora, quanto aos trabalhadores, o Modesto Navarro disse muito bem que há aqui uma ilegalidade e não há dúvidas, porque há das duas uma, ou a internalização, como diz o António Costa, de EPUL na Câmara Municipal, é de facto efetiva, isto para além da questão da EPUL, que já lá vamos, outra vez. E então ele tem que assumir por completo a internalização também dos trabalhadores da EPUL, ou então está num outro quadro legal, que na nossa ótica é ilegal, que é o que determina que só é obrigado a aceitar a concurso os antigos funcionários da EPUL no prazo de um ano, fim do qual, adeus, gostamos muito de vocês e não há indemnizações para ninguém. Ou se houver, é em condições absolutamente desfavoráveis para os trabalhadores. Mas a questão da EPUL é uma questão que se prende com uma pergunta: que cidade é que nós queremos? Que cidade é que nós queremos? Há quem queira uma cidade como aquela que está, que deitou borda fora metade da sua população, que tudo fez para criar as condições para que a indústria tivesse saído da cidade. Dou só alguns exemplos: o eixo Marvila, Chabregas, Beato, o eixo do Val de Alcântara, o eixo do Cabo Ruivo, enfim, a Venda Nova. A indústria deixou de ter a importância que tinha para a cidade e para o seu PIB. Ora, claro que nesta circunstância a EPUL, discutir a EPUL, tem uma carga diferente para nós do que terá, por exemplo, para um PS, ou para um PSD, ou para um CDS. São coisas completamente distintas do que nós queremos. São coisas absolutamente distintas. Nós queremos uma EPUL, portanto, ainda respondendo à provocação de há pouco, apesar de ela ter sido constituída antes do 25 de Abril, em 1971, mais propriamente, eu não estou a defender a EPUL como ela está neste momento. Eu defendo uma EPUL enquadrada num projeto de cidade diferente do vosso, que é uma coisa completamente distinta. É que enquanto vocês criaram uma cidade, desde o Cruz a Becacis até à atualidade, não é? De serviços, degradada, abandonada, eu quero uma cidade próspera, uma capital moderna, europeia, e para isso preciso de uma EPUL e de outros instrumentos para que essa cidade... Mas também já aqui foi dito, e volto a sublinhar, que há outros mecanismos e há outras empresas que podem preencher esse lugar. Mas a EPUL tem especificidades que a Câmara Municipal não tem. Quanto ao loteamento, por exemplo, a Câmara Municipal não tem essa especificidade. Quanto à promoção e asseguramento da habitação social, designadamente para jovens, como o Modesto Navarro há bocado explicitou muito bem, que são colocados no mercado a preços inferiores ao que normalmente são praticados e que, portanto, servem de travão à própria especulação imobiliária. Ainda em relação a esta questão legal que está em tribunal, evidentemente, a Câmara terá ou não legitimidade para extinguir uma empresa que foi criada por decreto-lei, na sua opinião? Na nossa opinião, não tem. Não tem qualquer legitimidade legal para o fazer. Poderá ter outras. O Tribunal Constitucional também já deixa passar tanta coisa, não é? Que, enfim, não nos admiraria nada, em termos de justiça, que fosse possível no futuro vermos um porco a andar de bicicleta. Sinceramente, não nos chocaria nada. Agora, eu retive aqui uma coisa extremamente interessante que o António Proa disse em relação à EPUL. Claro que a EPUL é um meio, não é um fim em si mesmo. Não é a EPUL que vai definir uma política para Lisboa. Ela tem que ser um meio para o fazer. Acontece que... Ou não, na nossa ótica sim, é. Agora, eu acho espantoso o que é que se está a passar com a EPUL. Depois de terem encostado a EPUL à parede para realizar um conjunto de investimentos que depois não tiveram retorno, não por culpa da EPUL, como foi o caso do Sporting Clube Portugal, como foi o Benfica, como foi aqueles casos que eu mencionei dos espaços verdes, da Rua de Campolida, etc, etc, chegam à brilhante conclusão que a EPUL funcionou mal.
Isto é que é interessante. Mas depois a infirmar aquilo que eu dizia, que a questão que está aqui em causa é discutir que cidade é que nós queremos. Nós temos a seguinte situação: para além dos 200 mil pessoas que já foram expulsas da cidade, na nossa opinião. Mesmo com a EPUL. Mesmo com a EPUL, exatamente. Obviamente. Não, mesmo com a EPUL. 10 mil fogos. Que não cumpriu as suas funções, não porque. Mas ela podia ter cumprido essas funções. 2002. O que é certo é que o PS e o CDS e o PSD estão no poder camarário desde espasmos de 1977. Desde o início. Ou seja, só houve. Tudo bem, foram votos prometendo coisas que se vieram a provar. Exato, praticamente. Claro, mas tomada de assalto. Mas eu não interrompi. Mas prometendo, como este governo que está agora no poder, coisas que depois se revelaram exatamente o seu contrário. Também foi eleito, prometendo coisas que depois realizou o seu oposto e contrário, antagónico, inclusive. E eu vou-lhe dar agora, depois de 4 em 4 anos, mas depois, por isso é que eu gabo uma televisão por cabo como é a TVL, que tem pelo menos esta lealdade para com os eleitores de Lisboa, não é? De deixar que todas as forças políticas, ou pelo menos grande parte das forças políticas, mesmo que não sejam do arco parlamentar, possam também ter direito à sua opinião, ao contrário do que aconteceu nas eleições legislativas passadas, em que, por critérios jornalísticos, o PCTP-MRPP e o nosso camarada António Garcia Pereira foi pura e simplesmente impedido de debater. E já estamos a desviar-nos do nosso assunto. Pronto, não, mas isto só para chegar a um ponto, que é o seguinte: são as mesmas forças políticas, PSD, PS e eventualmente o CDS, presumo que seria abusivo tirar essa conclusão tout court de que seria assim. Veremos depois no futuro o que é que vai acontecer, mas são precisamente estas forças que levaram a que 200 mil pessoas saíssem de Lisboa, em que a cidade tivesse um nível de degradação que hoje tem e ostenta. São estas forças políticas que estiveram à frente da Câmara, eleitas por sufrágio, ninguém lhes retira essa legitimidade. Mas o que é certo é que quando elas foram eleitas e quando elas se candidataram à Câmara, não foi isso que prometeram. Elas não prometeram: nós vamos expulsar 200 mil pessoas da cidade.